Pessoal, boa noite. Desculpa, nós tivemos um problema com a conexão, mas agora está resolvido, tá? Só vamos esperar a Roberta entrar novamente e nós já vamos começar, tá bom? Obrigada a todos que estão entrando novamente, viu, gente? Vocês vão gostar da live. Quando começa assim é porque vai ser ótimo, tá? A Roberta já está entrando de novo e vamos que vamos. Oi, Roberta. Olá, tudo bem? Desculpa. Boa noite, eu sou a Mileide. Não sei se você vai lembrar de mim, mas eu conheci você quando você veio para Presidente Prudente, né? Você veio dar uma palestra para nós junto com seu pai, né? Eu estou aqui para representar as Unimúltiplas, tá? Que é uma equipe, né, de profissionais de várias áreas, né, da educação e da saúde. E a gente tem um enfoque na T21 e no TEA, tá bom? O título da nossa live vai ser o desenvolvimento neuropsicomotor e a fisioterapia na T21. Tá? Agora fica à vontade para você se apresentar e vamos lá com as perguntas. Tá joia. Eu sou Roberta Mussac, sou fisioterapeuta, trabalho com a T21 e com questões genéticas, na grande maioria, atendo outras questões também, mas a gente acaba que recebe um fluxo bem grande de crianças com a trissomia do 21. E hoje em dia, não só crianças, né, como adolescentes, adultos e até terceira idade, a gente já recebeu bastante, então as coisas estão mudando muito rápido nesse universo da T21, graças a Deus, que é a evolução da medicina. E estou aqui disposta a contribuir, obrigada pela oportunidade, no que me for possível e eu souber acrescentar alguma coisa, estou 100% à disposição. A nossa primeira pergunta é assim, né? Qual que é a importância da substituição da nomenclatura, né? De síndrome de Down para T21? E você acha que essa mudança ela tem impacto na sociedade? Então, essa mudança eu acho que tinha até um grupo que acreditava que era o projeto da T21 que estava propondo essa mudança, mas é um comportamento que está acontecendo de forma mundial. Por quê? Porque antigamente se usava termos bem pejorativos, que era o mongolismo, e aí falaram, não pode ficar assim, vamos mudar isso, vamos homenagear o cara que descreveu a trissomia do 21, que é John London Down. O sobrenome do cara é Down, escrito D-O-W-N. E assim ficou. Tanto é que a gente sempre chama atenção quando a gente recebe trabalhos de TCC ou de qualquer coisa do curso, que é uma observação super importante que a gente fala, gente, por favor, Down é com D maiúsculo, porque é um nome próprio. Bom, mas Down na linguagem americana, no inglês, é para baixo. Então, acabaram que associaram a palavra para baixo a down. Então, fizeram grupos, meu down é up and down, meu down nada, minha vida nada down, entendeu? E aí, isso não só no Brasil, obviamente, porque o inglês é uma das línguas principais do mundo. Então, começou como é que a gente vai fazer para mudar isso? Porque, mais uma vez, ficou pejorativo, que ficou para baixo, e não é essa ideia do nome síndrome de Down. E aí, propôs-se que mudasse para a trissomia do 21, que é a trissomia do 21, e a abreviatura, como abreviam SD, a abreviatura ficou T21 para simplificar. Mas é um movimento de formiguinha que a gente está também abraçando essa ideia, obviamente, que a ideia é sempre evoluirmos. Então, a gente chama síndrome de Down de trissomia de 21. Mas como muita gente leiga não conhece, assim como foi essa caminhada para se falar sobre o mongolismo e passar para a síndrome de Down, às vezes você tem que falar, trissomia do 21, a pessoa, o que é isso? Você fala síndrome de Down. Mas aí você explica para as pessoas e isso vai cada vez mais adentrando. Hoje em dia já está bem forte em literatura novas, recentes, você só vê isso. Então, tá todo mundo bem, a galera engajada, todo mundo tá usando, os pais já estão usando. Então, é uma proposta não nossa, é uma proposta mundial de se adequar esse nome para uma evolução
como assim foi do mongolismo para a síndrome de Down. Agora a gente está migrando da síndrome de Down para a trissomia do 21. A nossa segunda pergunta seria assim, como que são os avanços, né, na área da pesquisa sobre o T21, na questão genética, né? Da questão genética em relação, porque a questão genética abrange todo É esse muito amplo, cromossomo né? do 21. Então, tem pesquisas relacionadas a cada questãozinha, desde a parte relacionada à parte neurológica, a parte cardíaca, a parte visual, a parte fisioterapêutica. Não se sabe exatamente ainda qual é a causa, mas sabe-se que a incidência de idade materna é um dos fatores que a gente observa com mais frequência, embora, obviamente, não atinja apenas somente mulheres com idade acima de 35 anos. Os mesmos riscos, uma coisa super interessante que as pessoas não sabem, é que os mesmos riscos de uma mulher 40 a mais é de uma pessoa bem mais jovem, tá? Pessoas, a gestação precoce também é super, a incidência também aumenta bastante. Obviamente, não são todas as mulheres, nem lá nem cá, que vão ter, mas aumentam os riscos. Então, existem, obviamente, pesquisas direcionadas a vários fatores ambientais, tem fatores genéticos também, se a pessoa carrega alguma questão familiar, tem as questões das translocações, mas não tem nada definido. O que eu acho importante falar é que não existe culpado, não existe, eu fiz, é minha culpa, não existe. Então, um fato curioso que eu acho a respeito da causa é que é o mosaicismo, sabia? Porque quando eu fiz faculdade há 21 anos atrás, eu aprendi na faculdade que o mosaicismo era que algumas células ficavam trissômicas e outras não ficavam trissômicas. Então, sabe-se que existe uma reorganização das células para um cromossomo comum. Então, eu acho isso um fator super curioso a respeito das pesquisas, né, relacionadas a causa, a consequência e questões relacionadas à trissomia do 21. Sim, até porque essa questão do mosaicismo não é muito assim divulgada, né? As pessoas não Na sabem verdade, não é que não é coisas, divulgada. né? A verdade é que a incidência do mosaicismo é muito menor do que a de uma trissomia simples e até menor do que a translocação. Então, a Sim, incidência é tão menor o um mosaicismo também percentual existe uma menor, né? variável tão grande dentro dele que que a gente não tem tantos casos assim como a gente tem de uma trissomia simples, que é a trissomia comum. Sim. Aí agora, relacionado ao desenvolvimento, tá? Uma das preocupações dos pais, né, é a questão da marcha, né? Então, quais seriam os aspectos relevantes, né? Se a gente fosse pensar assim, né, para contribuir para a criança andar entre 31 meses, que outras andam com 24 meses, sabe? Se isso vai interferir muito no desenvolvimento Tá, vamos lá. motor. A gente está falando de um processo. Você me fez uma pergunta sobre a marcha. Até a gente chegar na marcha, a gente tem um processo de desenvolvimento neuropsicomotor com marcos muito importantes, que vai desde o controle cervical até dissociação de cinturas, controle de tronco, o ajoelhado, o engatinhado, trocas posturais, o ajoelhado, puxar para em pé. Então, você já puxou para em pé, já faz marcha lateral, já faz giros, então a gente já está com uma criança que anda. Então, assim, você me colocou duas idades específicas, certo? Que foram 31 meses e 24 meses. Mas isso é muito difícil colocar quando você não conhece o histórico da criança. Porque, por exemplo, eu estou falando de uma criança que teve alguma comorbidade associada, eu estou falando de uma criança que tem cardiopatia, que passou por uma cirurgia, que teve internações consecutivas, que teve questões de UEST associadas, questão de TEA associado. Então, tudo isso interfere no prognóstico de quando essa criança vai desenvolver os marcos. Então, assim, obviamente, todo mundo quer que seja o mais breve possível. Por quê? Porque você põe na escola, a maioria das escolas só pega andando. Então, tem todas essas questões que envolvem a saúde da criança no coletivo. Então, essa criança consegue participar melhor de atividades, consegue brincar melhor. Então,
obviamente, todo mundo busca esse marco o quanto antes. Mas é muito difícil a gente colocar uma data, um ponto, porque a gente não está falando de uma criança específica. Se a gente estivesse discutindo um caso, por exemplo, se você chegasse para mim e falasse, Roberta, eu estou com uma criança de 3 anos que não tem nenhuma comorbidade, nunca teve, não é cardiopata, não teve internações, não teve nenhuma questão cirúrgica, nada, e está com 3 anos e não anda, aí eu vou falar, opa, pera aí, tem um negócio aí. Alguma coisa, tem uma bola comida aí na história. Agora, se a gente está discutindo de uma criança que tem outras questões associadas, a gente vai sentar e falar quanto tempo, o que aconteceu, qual é essa comorbidade, é um EST, é uma TEA, e aí a gente consegue falar, não, pera, então vamos trabalhar dentro da realidade daquela criança. Por isso que uma coisa que a gente fala muito, que eu gosto muito de falar para os pais, que as pessoas gostam de taxar a trissomia do 21 como eles são assim, eles são assado. Todos iguais. Não, cada criança é tão única, que você traçar, tem que andar com. Tá, a gente faz. Inclusive, eu gosto muito de usar os marcos de desenvolvimento neuropsicomotor comum, tá? Nas minhas avaliações e nos meus prognósticos. Eu gosto de correr atrás do vamos junto. Obviamente, a gente se depara com outras questões, mas eu corro atrás como se a pessoa não tivesse nenhuma questão associada. Eu quero que ela atinja todos os marcos na idade. Agora, vamos levar em consideração dessa criança como um todo. Então, eu acho que é uma pergunta que é muito ampla, quando a gente está falando de uma população também ampla e que tem quadros e questões muito particulares de cada um. Respondi? Eu achei muito bacana o que você falou. Sim, com certeza. Então, isso que a gente vivencia, com que a gente orienta mesmo. Que cada indivíduo é único, né? Tem as suas especificidades, tem o seu ambiente familiar, né? Social, enfim. E não dá para ficar comparando, né? Não dá para ficar comparando, mas eu também não sou da turma que, deixa, cada um tem seu tempo. Deixa não, vamos correr atrás de desenvolvimento, estimular, orientar a família junto com a equipe, né? Mas sem ficar comparando, porque o vizinho andou com tal idade, você também tem que andar. Não, porque seu filho é diferente do vizinho, né? Então é importante ter isso, né? Deixar isso bem estabelecido, né? Eu gosto dos porquês também. Eu gosto muito de questionar, de provocar, sabe? Eu acho que a provocação é uma coisa muito boa, assim. Eu falo que eu sou igual irmã, que eu fico provocando a criança o tempo todo. Vai, tenta. É um incentivo, né, para a criança. Ela se sente mais estimulada e é isso que as crianças precisam mesmo, né? Agora aqui seria, você teria alguma indicação, algum caso que você faria indicação de órtese maleolar? Eu acho que para todas as regras do planeta existem exceções. Se a gente vai generalizar, eu não acho que uma criança com a T21 tenha a necessidade, estou generalizando, gente, de uma órtese maleolar. Mas óbvio que eu já vi questões de que era necessário. Então, assim, eu acho que para toda regra tem sua exceção, mas eu acho que tudo, quando a gente fala de trissomia do 21, é diferente de falar de neuro. Então, todas as bases, você é físio também. Então, você teve todas as suas bases voltadas a neuro, eu também tive. Então, a gente aprende o BOBAT, que é para neuro, CM é para neuro, tudo é para neuro. E a hipotonia, as questões relacionadas a T21, não são baseadas nessas questões. Eu não estou brigando com um tônus que eu não tenho uma resposta neurológica, que a comunicação músculo-cérebro não está adequada. Eu tenho um tônus um pouco mais baixo que se eu fizer força, se eu fizer trabalho, se eu fizer o crossfit, eu vou ganhar esse tônus. Eu vou ganhar e vou ter função e vou conseguir tudo. Eu tenho pacientes adultos, adolescentes que é sarado, gente. Eu tenho um que participou de bodybuilding. Né? Bodybuilding, gente.
que eu olho pra ele e falo, gente, hipotônica sou eu, dá licença, que é gominho, tá? Então, É um assim, abdômen de tanquinho. é, tanquinho. Então, assim, eu acho que vai muito da particularidade de cada pessoa. Tem gente que gosta de fazer exercício, que gosta de academia, tem gente que não gosta. Isso vale pra mim, vale pra você, vale pro mundo. Então, isso já é uma variabilidade de resultados em relação a resultados. Se eu for levar em consideração eu gosto, você não gosta. Não é todo mundo obrigado a querer ser esportista na vida. Então, eu acho que a gente também tem que buscar os caminhos que vão levar a habilidades dessa pessoa, porque todo mundo tem as suas. Então, eu acho que quando a gente tira essa tela da nossa frente e vê que essa criança tem só uma questão de ganhar função e força, as coisas facilitam muito, muito mesmo. Então, eu acho que tudo que contém músculo, tudo que amarra, tudo que faz tala, tudo que você inibe função da força muscular, você está inibindo a ação muscular. Então, assim, ai, Rô, eu pus uma tala extensora num paciente com PC que não conseguia ficar em pé. Fez bem, tem que pôr. Agora, eu vou pôr uma tala numa criança que tem função, eu preciso que ela ganhe força para aquela função. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todas as regras têm uma exceção, mas que quando eu estou falando da trissomia do 21, eu tenho uma pessoa que tem função muscular total. E que se eu trabalhar força e músculo de forma adequada e saber o que músculo que eu estou mexendo, quais são os meus objetivos, o que eu quero alcançar com aquilo, eu tenho a função. Então, se eu não tiver nada, nenhuma questão específica, porque tem gente comum que usa a órtese maleolar, gente. Então, assim, naquele caso, teve que usar. Agora, generalizando e falando da grande maioria, eu acho que trabalho de força, função e calçado, adequação, palmilha, eu acho que vai muito bem. Mas, sim, tem exceções, tá? Tá. E agora, quando a gente fala de bandagem funcional. QT, você tá falando, né? De kinesiotaping. Isso. Tá. Fala. Você indica? Quais são as Então, indicações? eu O que acho você que pensa sobre isso? É a mesma questão, assim, das órteses. não, eu já acho que a função da QT é diferente de uma função de órtese, tá? Sim, até porque a questão funcional, né? Eu acho que a kinesiotaping, que é para quem não sabe, gente, é aquelas fitinhas adesivas que tem uma contraçãozinha que você bota no alinhamento muscular e busca sinais de propriocepção e contração muscular. E que tem uma função também de edema, dessas coisas, eu acho que antes de mais nada a pessoa precisa conhecer muito anatomia, fisiologia, biomecânica e função. Porque você errar isso, às vezes dá uns babados que as pessoas não imaginam. Então sai todo mundo Tem falando. E é uma coisa que vem de farmácia, que pasme-se. Mas eu acho que assim, quando você está falando de uma função para esporte, é diferente de uma função terapêutica, tá? Então, eu acho que quando você traça um objetivo, que tem uma função, você sabe que aquela criança não é alérgica àquela cola, pelo amor de Deus, porque lesão de QT é uma lesão absurda, é feia. Então, tem que tomar bastante cuidado, fazer teste alérgico antes, ensinar a tirar, porque também se você arrancar, você arranca a pele da criança, meu povo. Então, eu acho que quando a pessoa tem a habilidade, tem um objetivo e sabe o que está fazendo, eu não tenho nada contra. Inclusive, vi grande funcionabilidade, sabe aonde? Na T21, em instabilidade patelar. Ai, que legal. Abraçar a patela para dar uma fixada nela e ela não escorregar. Eu tive umas respostas muito legais com isso. Aí, no caso, essas respostas seriam com quem tem mais a proxidão ligamentar, né? Para quem estava fazendo Aí, subluxação, eu posicionava, segurava a entendi. patela com QT. Ai, que legal. Que bacana. E aí ficava torcendo para ela, porque o meu medo, quando eu pensei nessa estratégia, o meu medo era essa criança brigar com o QT. Eu falei, meu Deus do céu, que aí o negócio vai esquisitar. Aí eu usei em terapia, óbvio, não mandei para casa e fui observando
fui observando, fui pondo carga, fui fazendo exercícios relacionados à musculatura que eu queria atingir, que quando você vai mexer em patela, a gente sabe que é rondânia de chute, que é quadríceps e tal. E aí fui fazendo isso paralelo e no final foi bem legal. Ai, que legal. Obrigada, viu, por compartilhar isso. Agora, eu queria perguntar sobre famílias funcionais, porque eu sei que você tem curso, você tem a própria fábrica, né? Você mesma Mas as confecciona, palmilhas que né? eu uso não são as palmilhas funcionais, tá? São Ah, palmilhas. não. Não, são umas palmilhas que a gente traçou para o grupo. Então, a gente foi para um Entendi. caminho, com uma base nas palmilhas funcionais, óbvio. E aí, a gente ligou isso a uma biomecânica direcionada a ângulo, função, músculo na T21. Então, por Legal. exemplo, porque antes de eu fazer esse curso, eu indicava palmilhas funcionais, porque a gente via aquele arco, via tudo, a gente falava, tem que fazer alguma coisa. Até eu começava e falei, gente, isso não tá certo, não tá funcionando, o que que tem de errado aqui? Aí foi onde eu resolvi mergulhar aí e estudar um pouquinho mais. Foi que a gente não tá falando de um pé plano pronto, né? Porque vem do ortopedista, indicação de palmilhas para pé planos. E você sabe que aquele pé tem Tá umas mil resolvido, né? questões diferentes de um pé plano. Então não adianta você fazer uma palmilha funcional para pé plano, que aquilo ali não vai resolver. Eu vou te falar que não é, ai meu Deus, nossa, eu tô atrapalhando a criança, não. É igual aquelas palmilhas de sapato, sabe? De tênis que vem elevaçãozinha, é a mesma função. Ah, dá uma posicionadinha, mas não é uma coisa que tá fazendo a função que você quer, que é reeducar aquela biomecânica. Que a gente está falando de articulação tibiotársica, a gente está falando de tônus, a gente está falando de massa muscular diferente, a gente está falando de não é um pé plano, é um pé que faz a queda com elevação de dedos mínimos, às vezes você chega a ver um navicular no chão. Então, a gente traçou biomecânica com ângulo, com função, com tudo, misturamos tudo, jogamos no liquidificador. Aí saiu as palmilhas T21. Então, é uma palmilha um pouquinho diferente da que a gente indicava antes, porque a gente também não tinha essa informação. Ai, que bacana, Roberto. Nossa, que legal. É até o que a gente estava conversando aqui antes de começar a live, que a gente fala, né? Não é que uma técnica vai resolver o problema. Na verdade, a gente faz a junção de várias técnicas de acordo com a necessidade de Mas cada eu falo isso, indivíduo, todo mundo chega né? assim. Eu faço muita avaliação de gente de fora de São Paulo, né? É uma das coisas que eu mais faço, é receber paciente de fora. Até do Brasil, né? Do Brasil, fora do Brasil, também eu tô mexendo internacional agora. E aí, uma das questões que as mães chegam e falam, ai, que técnica que é ideal? Aí eu falo, gente, não tem técnica ideal. Eu acho que você tem que escolher uma Não é uma físio receita que de tenha bolo, pelo né? menos 3 técnicas muito bem feitas, muito bem introduzidas nela, para ela usar no seu filho o que ela tem de melhor. Porque nada engessado funciona ali. Verdade. Então, eu acho Legal. que não tem uma técnica em si, é conhecimento que para você juntar o seu que você aprendeu com o manuseio, porque lembrando mais uma vez que todas as técnicas que a gente tem de base são para neuro, então eu acho que a unção é o que vai dar o resultado. E essas palmilhas, o nome mesmo é palmilha para T21. A gente chama palmilhas T21. Palmilhas T21, tá? E aí é só vocês mesmo que confeccionam. Na verdade, no momento, sim, a gente ensina nos cursos tudo, mas como eu tô dando andamento, na verdade, eu tô meio preguiçosa, tô devagar, tá te fazendo uma vergonha. Mas eu tô dando andamento no meu mestrado e antes de publicar o bonito, eu não posso divulgar um monte de coisa. Com certeza. Nossa, mas eu fiquei chocada com isso. Porque era uma informação que eu Ah, não tinha. Não, e eu tive que dar um monte de ré. Eu falei, gente, eu coloquei não sei aonde. Gente, eu fiz não sei o aqui quê. não pode dar margem para alguém pegar a sua É meio ideia e publicar palhaçada antes de você. isso. Porque é uma coisa Não, que mas você vai muda, ver. né? Isso vai Como ser é que eu vou ótimo para os bloquear? seus artigos. Não, e é assim, na velocidade que eu tô, então, porque é tanta coisa, que tem os cursos todos acontecendo ao mesmo tempo, fim de semana sim, fim de semana não é curso. Eu tô devagar. Caiu aqui, desculpe. Eu tô devagar quase parando. Então, eu falo, gente,
Ah, vai ser bom, porque depois que você terminar seu mestrado, se divulgar seus artigos, você vem contar para nós Eu o vou. segredo da Na família verdade, da não tem T21. segredo. É estudo, é estudo, é estudo, estudo, estudo. Tentativa, Análise, erro estudo, também. é. É tudo isso. Agora, uma outra pergunta aqui, ó. Muitos profissionais se preocupam com a rotação externa de quadril e indicam enfaixamento em 8 noturno. Qual a sua opinião sobre o enfaixamento em 8? Noturno é uma coisa que me tranquiliza. Eu não gosto Porque dele não alto, eu irrita, não né, gosto a dele alto criança. com a criança acordada. Uhum. É, porque vai Então, imitar se você a tá com criança uma. Mas eu escolar não naquela gosto ambiente. de deixar a criança amarrada. Então, Uhum. essas coisas dessas marcas aí que vende, que faz de lycra, que aperta a criança, que faz contenção abdominal, não acho que seja o ideal para o nosso grupo. Então, eu sempre falo para as mães pegarem. A gente sabe que as pessoas com a T21 são pessoas que na grande maioria, são mais calorentas, né? Por conta da gordura marrom, tá? Então, a gente sabe que, às vezes, a mãe vem com queixa de sono. Ah, ele tem um sono super agitado, roda, senta. Eu vejo que muda de lugar. E eu falo, tenta tirar a roupa dele, vê se não é calor. E muitas vezes isso funciona, tá? Então, o que eu falo para as mães? Eu falo, pega uma calça daquela de algodão bem molinho e costura o centro dele e veste. Mas que a criança tenha a capacidade de dobrar a perna, de fazer uma motricidade básica. Mesmo porque o posicionamento de quadril adequado não é estendido, fechado, tá? Só para conter Fisiologicamente. mesmo a abdução e excesso, né? No caso, né? Durante o sono, né? Sim, e Essa assim, técnica a que você pessoa tá falou de pegar amarrada uma calça ali. e costurar, né? Então, essa calça que, além de baratear a vida dessa família, que eu acho que é uma coisa que a gente Sim. tem que todo o tempo pensar em estratégia É. para E é facilitar essa questão acessível, de né? baratear na rotina, o costurar uma calça em que essa criança vai ter um sono confortável e manter um posicionamento sem a hiperabdução, sem mexer nesse ângulo de forma patológica, é funcional. Mas acordada eu não uso. Eu gosto muito do uso em trabalho de função do enfaixamento em 8 em tornozelo, tá? Que eu acho que trabalha nos grupos musculares bem específicos, a criança consegue engatinhar, sentar, fazer troca postural e evita aquele Isso espacate você que sim mostrou para dá nós lesão. no curso que você deu, esse encaixamento Gosto nos muito, tô tornozelos. pregando isso, Até para a gente. questão de auxiliar no Eu falei que engatinhar, foi né? o anjinho que soprou isso, tenta isso. Gente, na hora que eu vi, falei, gente, como é que ninguém pensou nisso antes? Bora espalhar. Porque trabalha glúteo, trabalha sobe glúteo, paravertebrais, abdominais, função de dissociação, deixa a biomecânica articular do engatinhar excelente para a função. Então, eu acho que é para trabalho de função em chão, não funciona quando a criança está passando para o em pé, tá, gente? Não funciona. É só em fase de chão. Porque a criança não consegue fazer o semi-ajoelhado nele, não consegue fazer nada que necessite que esse tornozelo Vai abra. limitar. Então, para bípede não é legal. Para quem está perguntando, tem um vídeo disso no meu Na sua Insta. página? Depois me Tá, lembra, deve estar lá para baixo. Eu vou repostar ele no alto essa tá semana. bom. Que Aí a gente aí reposta também. você vê essa diferença entre um afastamento em coxa e um afastamento em tornozelo para função de gato, dissociação, fortalecimento. Foi um achadão. Ó, alguém está Agora, perguntando como que é um enfaixamento em 8. Enfaixamento em 8, você pega uma fralda. Eu gosto muito daquela fralda de boca que tem uma certa elasticidade. Passa um para dentro, um para fora, um para dentro, um para fora. Alana, como se fosse traz aquele um lençol símbolo para do mim. infinito, né? Um paninho, um pano de prato. Aí eu vou mostrar para vocês. Vai lembrar aquele símbolo do infinito, né? Isso, fica igualzinho. Eu vou fazer no braço da minha filha e vocês veem. Pode continuar, que Enquanto a sua filha chega com pano de prato, vamos falar sobre a instabilidade transaxial, né, na T21. Quais as orientações aos pais que você tem sobre isso? Vem aqui que eu vou fazer E em você. caso de confirmação, né, dessa instabilidade após o Tá, exame, né, a sua experiência com resultados? tá.
A instabilidade atlantoaxial não é a questão ortopédica mais frequente, tá? Porém, é a mais perigosa. Por isso que a gente tem total atenção. Então, é uma incidência de 3%. Quando faz aquele cálculo, a gente se preocupa acima de 5 milímetros. Para baixo, a gente tem certos cuidados. Já tive caso de necessidade de cirurgia bem sucedida. Nunca tive problema com pós-cirúrgico, nada. E já tive casos de simplesmente ter uma atenção para a gente poder ter que repetir esse exame um pouquinho mais tarde. Por quê, gente? Assim como o número de ossos é diferente numa criança do que no adulto, tem muito osso que ainda está em formação. E a gente não adianta pedir esse exame muito cedo, porque esse processo odontoide ele não está formado. Então, você não vai ter um resultado. Você vai expor essa criança a uma radiação e não vai ter o resultado, pelo menos desse exame, de forma fidedigna. Então, a gente espera essa maturação óssea para fazer esse exame, que ele é feito em hiperextensão, hiperflexão e neutro. As duas últimas vértebras têm um formato diferente, por isso são as únicas que recebem nome, que é a atlanto e a axial. Então, ela tem um processo odontoide, que ela faz um encaixe em que dá estabilidade nessa articulação. Então, aqui entra também as questões de frouxidão ligamentar, que ampliam o movimento dessas duas vértebras, tá? Então, esse processo odontoide, ele pode estar na T21 hipoplásico. O que é hipoplásico? É um pouquinho diminuído. Então, isso pode gerar um favorecimento de um escorregamento occipital, atlanto-axial alto, que pode gerar uma tetraplegia. Tetraplegia é grave, então a gente não arrisca. Respondi? Peraí, vamos fazer o enfaixamento em 8. Vem, Alana. Eu vou fazer, aqui estão, bota o tornozelo. Aqui estão os tornozelos da minha filha. Segura aqui, estendidos. A gente faz numa fralda um rolinho, levanta mais. Aí a gente bota aqui, a gente bota um pra dentro e um pra fora. Ó, eu já falei 8. E outro pra dentro e um pra fora e dá um nozinho no meio. Então ele fica assim, ó. Deu pra ver? Fosse um 8, né? Isso. Ó, quando eu falo um pra dentro e um pra fora, fica assim, ó. Fica assim, uma alto, outro baixo. Abdominais, filha, vamos. Aqui, um pra dentro, um pra fora. E um pra dentro e um pra fora. Aqui tá de lado. Mas não é assim, tá, gente? É um pé do lado do outro. É aqui. Pronto. Obrigada, me ajudando. Eu queria saber a indicação que vocês têm para ecoterapia. Olha, lá no como a gente está lidando com cavalo, é cavalo treinado, é cavalo manso, é cavalo que tem habilidade para estar com a criança. Mas é um ser vivo, que pode ver alguma coisa, pode tropeçar, pode ver qualquer bicho se assustar, pode um barulho que a gente não está esperando, uns fogos, sei lá, qualquer coisa. Então, quando a gente está mexendo com um animal, mesmo ele sendo completamente dócil, a gente tem um pouquinho de precaução em relação a essa articulação. Obviamente, a ecoterapia com a fisio em cima, que estabiliza tudo, mas eu passaria a dica para ela de sempre estar pedindo esse laudo médico, dessa ela questão costuma de... pedir, ela pede o laudo médico, Então, aí pede radiografia de cervical e quadril também, para ver uma possível gestão de quadril, que não é tão comum, né, na população T21, mas, né, Injeção de quadril? Assim... Mas bem maior do que uma estabilidade cervical. Mas é o que você falou, como a gente tem que pensar em precaução, é pedir também. Não. Eu acho que assim, eu acho que com certeza ela sabe muito melhor que eu em relação à prática da ecoterapia. Eu não tenho dúvidas. Mas se eu fosse trabalhar com isso, um ponto que eu colocaria como muito importante é ter esse exame na mão para não correr risco. Sempre nos precavendo, né? Pensando melhor dos nossos pacientes, né? Ela atende só a partir de 4 anos, tá vendo? Porque 4 anos, certeza que ela vai ter uma segurança. Porque se tiver instabilidade, já vai aparecer. Já vai estar, não, ela vai tranquila.
Tá certíssima. Porque, claro, você me corrija se eu estiver errada, mas eu lembro que seu pai falou sobre isso, ele falou que a gente tem que pedir o exame aos 3 anos, né? E E depois o outro repete para aos ter 10. certeza aos 10, não é? Repete aos 3 e aos 10. Uhum. Então, ó, tô com a memória boa. Tá com a memória ótima. Qual que é a sua opinião sobre a suplementação inicial em bebês? Tá, vamos lá. Primeiro que a suplementação não é a minha alçada. Então, quando Sim. a gente fala de suplementação, a gente pede para um nutricionista, um nutrólogo, um pediatra, um geneticista opinar, onde vão solicitar exames para ver a necessidade. Então, eu acho que qualquer pessoa que vá falar de suplementação e não seja apta, não tenha graduação e não tenha a certificação disso, está equivocada. A gente pode ouvir, pode ver a frequência, pode saber, eu sei que eles sempre suplementam ferro. Ah, legal, quanto? Exatamente. Então, eu acho muito delicado. E eu, como Porque aquela questão fisioterapeuta, entre a diferença do remédio, do veneno é a dose, né? Então, a gente tem que e deixar tem isso bem claro. lipossolúvel, hidrossolúvel, Uhum. lipossolúvel. Onde tem gordura, gente? Onde no corpo tem mais gordura? No cérebro. Então, imagina uma vitamina que você dá achando que está arrasando ali, e aí faz uma contaminação. E diz que esse diagnóstico de hipovitaminose é super difícil de fazer. A pessoa fica lá um tempão fazendo todos os exames, picando a criança, e a criança com a hipovitaminose. Então, eu acho que é um universo onde a pessoa precisa estar apta, formada, conhecer a diversidade dentro da T21 e dentro da população comum para poder opinar sobre isso. Porque a gente tem que levar em consideração o metabolismo dele, Tudo, né? tudo. E não é a minha alçada. Eu leio, eu Não, mas entendo, eu a vejo sua as aulas, resposta foi mas quando me perfeita. pergunta, eu fico assim, ó. É aquela questão, cada um no seu quadrado, né? A gente não precisa ser bom em Porque imagina tudo. se erra alguma coisa, a O que físio não é mandou nosso, eu a gente tomar. encaminha. O que não é da nossa ossada, né? Exato. Agora, falando sobre a posição de 4 apoios, né? Ela deve ser estimulada durante os atendimentos, em casa, mas algumas crianças, né, elas não adquirem, né? Elas acabam já passando para a posição em pé e começam a andar. O que a gente faz nessa situação? Deixa, estimula, assim, o que é a sua Bom, eu não prática? costumo desistir do gato, mas eu não ingesso a Uhum. marcha. Porque eu sei que esse fêmur tem que encaixar no acetábulo, que eu preciso fazer essa formação, então essa criança tem idade por tostastismo, então eu preciso colocá-la na postura, mas eu não desisto do gato. Esse enfaixamento em 8, gente, vai sair todo mundo engatinhando, vocês vão ver, porque é muito legal. E aí, eu não desisto desse gato. Eu tenho também uma pós em psicomotricidade. Psicomotricidade é uma linha que fala muito de Piaget, tudo. E dentro da psicomotricidade, acredita-se que se você não engatinhar, você tem ali na frente questão de grafomotricidade. O engatinhar trabalha grupos musculares que nenhuma ou outra função vai te dar, que vai desde glúteo, contração de abdômen, paravertebrais, oblíquos, dissociação. Então, você está ali no cérebro, músculo e função à tona. Então, eu acho que este trabalho é um trabalho muito importante e que a gente não deve desistir muito fácil. Eu acho que a gente tem que ir à luta. Mas a gente vai lutando por um lado e a criança tá lutando por outro, a gente não ingessa a criança. Não vai andar porque não engatinhou. Isso eu não faço, tá? Não faço mesmo. Mas, como a gente tem criar atividades, né, para ela realizar com 4 apoios, né? Sim, é túnel, é passar embaixo de coisa. Sem contar que para passar pro em pé, gente, você tem que fazer o ajoelhado. Você tem que fazer o cócoras, você tem que fazer funções que você precisa dessa musculatura, o semi-ajoelhado. Então, eu acho que eu sei que é uma fase muito difícil. Eu fiz isso. Eu pego na avaliação, eu tô com um bebê de 2 meses, eu olho pra mãe e falo, presta atenção no negócio que eu vou te falar aqui agora. Vai chegar uma fase que chama engatinhar. E essa fase não é easy.
Não é. E tem crianças que passam super bem, que não reclamam, mas a grande maioria, físicos, vocês sabem, não é uma fase O que engatinha não em quatro é apoios, é muito mais engatinhar difícil de que bunda, andar, que a gente gente, para fala, nós. né? A festa da É. Física é quando a criança engatinha. Engatinhou. Andou, você fala, ai, legal, andou, tudo bem, todos vão. Agora, engatinhar para físico, que quer aquela função neuropsicomotora, todos os marcos, tudo. Engatinhar, gente, é super importante e super funcional, fundamental, fortalece, trabalha os dois hemisférios cerebrais. Então, assim, eu não desisto dele, mas eu não ingesto a Tem marcha. uma, tem uma mãezinha fazendo uma pergunta, ó. Ela tem um bebê de 10 meses, ele ainda não engatinha, como posso ajudar ele? Ele Já fica em arrasta. pé com apoio, ó, já fica em pé com apoio, sentou com 7 meses sem apoio. Pode andar sem engatinhar? Bom, nós Ele sabemos, tem você idade de respondeu, pode engatinhar sim, ainda, mas gente, ó. Vamos lá. vamos Ele tem 10 estimular a meses, engatinhar, certo? né? Vamos lá. Isso, Ele tem certo. 10 meses. Vamos falar dos marcos neuropsicomotores comuns, que é o que eu gosto. Com 10 meses, o que a criança está fazendo? Engatinhando. Sim. Não tá andando. Raros, tá bom. Foge da regra. Mas andar é um marco, é um ano. Vamos falar de datas redondas. Então, Porque aqui 10 ela não tá meses, ele andando, tá ela em só tá em fase. pé com apoio, com esses 10 meses, a criança. Gente, em pé com apoio, criança de 6, 7 meses fica. Sim. Tá? A gente tá falando de função neuropsicomotora. Marcos neuropsicomotores, função. Óbvio que se eu colocar uma criança que tá ali, rigidazinha, bonitinha, ela fica, mas eu não posso soltar ela, porque ela não tem ela não tem maturidade motora, neurológica para função. Tudo, eu falo que Deus fez tudo perfeito, gente. Não vamos atropelar, segura a ansiedade. Então, eu acho que vale a pena essa mãe insistir nesse engatinhado. Óbvio. Ah, então eu não posso colocar ele em pé? Pode colocar ele em pé. Mas você vai mostrar que o divertido também é chão. Que para chegar em pé, ele vai precisar escalar. E para escalar, você pode pôr um sofás, assim, umas almofadas, em que ele tenha que fazer postura em que mantém o gato, o ajoelhado. O ajoelhado é função bacanuda para quem está tentando engatinhar. Subir glúteo, descer glúteo, fazer o semi-ajoelhado, treinar a escalar. Por exemplo, subir degraus, ele adora subir degraus engatinhando a escada. Delícia, gente, é função de dissociação. Isso vai preparar essa criança. Então, assim, pensar em estratégias que essa criança vai achar muito mais divertido para você pôr ela lá de gato do que a marcha em si, porque você vai, com 10 meses, você não vai conseguir fazer uma marcha funcional adequada tão bem quanto você vai conseguir fazer um engatinhado adequado. Com certeza. Respondi? Vamos lá. Tem só mais uma pergunta que vai dar tempo aqui, ó. Minha filha tem 1 ano e 4 meses, está ficando em pé com auxílio. Quais dicas para os músculos dos pés, pois há aumento de flexão dorsal e descarga na borda medial. Aí tá perguntando se precisa usar bota ortopédica. Não se usa mais bota ortopédica, gente. Isso já caiu, não é de hoje, já faz anos. Tá? Então, o que a gente faz? Para ajudá-la, a princípio, a gente pode procurar um sapato de contraforte. Contraforte é aquela parte posterior do sapato, onde fica aqui, ó. Aqui. No calcanhar com o tornozelo de cano alto, que isso já vai fazer um alinhamento dessa articulação, ajudando nesse desvio tibiotársico. Isso já é o primeiro passo. Então, é um calçado que ajude, não é bota ortopédica. Inclusive, tem algumas marcas que fazem uns sapatos, sapatos de 20, gente, é uma geleia, o sapato serve para nada. E aí, você encontra sapatos baratos, de marcas aleatórias, que faz a função de forma excelente. Esse pé vai crescer. Para quem eu não faço, mãe minha, comprar sapato de 400, 300 reais, que eu falo, meu, deu 6 meses e vai perder esse sapato. E eu consigo isso num sapato que tem a mesma função, que é como é que fala? Vai, muito mais barato. Então, eu acho que se ela pensar num calçado que vai estabilizar, que tenha esse contraforte um pouquinho mais rígido, que tenha o caninho alto, já vai ajudá-la. Exercícios para
pé é areia fofa, andar em areia fofa, meia ponta, amassar papel ou texturas com os Toalha, dedos, né? isso, Com puxar, isso. Ai, mas eu não moro na praia, eu não tenho areia. Outra coisa que eu falo para os meus pacientes, eles falam, ai, mas a minha físio não faz assim, ela faz assado. Eu falo, o objetivo dela vai, de controle cervical. O objetivo dela, esse exercício que você me falou que ela faz, é um exercício para controle cervical. A forma que eu faço, a forma que ela faz, dá no mesmo caminho. Então, existem 1000 formas de fazer o mesmo exercício. 1000. Então, assim, eu posso dar um monte de sugestão aqui para vocês de tudo quanto é exercício, e a me dá mais 1000, e que a função final é aquela mesma, que é o engatinhar, é o fortalecimento. Então, assim, o que eu falei agora foram algumas sugestões. De exercício de fortalecimento, de intrínseco do pé, mas pensa também em tornozelo, tá, gente? E não adianta também vocês fortalecerem pé e tornozelo e esquecerem do joelho, da patela, porque é tudo uma Depois tem cascata, tá tudo quadril, conversando ali. Nós somos um Então, quebra-cabeça, é tudo ligado. então a gente está falando de uma questão que a gente está tendo que alinhar uma pessoa inteira. Então, aqui foi algumas sugestões, mas existem milhões de outros, tá? Se a gente for pensar em bebês, né? Você tem alguma indicação para começar essa estimulação plantar? Gente, bebê não fica em pé. Então, para bebê, a gente faz sensorial, passa textura, passa temperatura, a gente desensibiliza, a gente morde, dá Faz chancala, beijinho, né? O que mas a você gente gosta de não chancala, fortalece o né? que ele não usa. Uhum, Você não vai pôr um sim, bebê na meia ponta, com certeza. entendeu? Na verdade, nós temos mais um tempinho, né? Como acabou atrasando, eu acho que não precisamos terminar 9 horas em ponto. Então, vai ter que eu fazer outra pergunta aqui, ó. Peraí. Ó, a lei nacional proporciona o direito à educação a todos desde o nascimento. Aí entra a questão do ensino obrigatório, né? Que é a partir dos 4 anos. E quando você indica para a criança começar a frequentar a escola, assim, ela tem que já estar andando, não? Qual que é, assim, a sua experiência sobre isso? Como que é a questão da imunidade dessa criança que você está me perguntando? Qual é a frequência de quadro respiratório dessa criança que está me perguntando? Qual a necessidade da família dessa pessoa que você está me perguntando? Essa mãe trabalha? Esse pai trabalha? Tem irmãos? Então, assim, esse momento de introdução à vida escolar é um contexto que abrange pai, mãe, irmãos, criança. Então, se a gente for falar com o pediatra, ele vai olhar, obviamente, para a questão imunológica dessa criança, se é uma criança que tem quadros respiratórios com frequência, se essa criança já tem uma palivizumab, se essa criança... Então, tudo isso conta, porque você tem os momentos da maturação até imunológica. Ah, mas então o meu já teve, mas eu sou uma mãe que eu sou solteira e eu preciso voltar a trabalhar, e aí, então eu, obviamente, eu vou levar meu filho para creche. E eu preciso não deixar a mãe culpada por isso e fazer com que isso seja natural e legal também. Então, assim, porque eu tô tratando uma família, gente. Não adianta eu falar, legal, vou com 4. E aí a pessoa fica, eu preciso trabalhar, e aí? Ai, então a mãe é uma culpada porque foi. Não. Então, assim, você me fez uma pergunta ampla que não trata de uma pessoa novamente. Então, eu conversaria com a família, eu viria a necessidade dessa família, como é que tá a saúde dessa criança, tem alguém para ficar? É possível ficar? Questionaria todas o em volta dessa pessoa e daí traço. A melhor idade tem que ir para a escola uma hora. Mas antes disso, como é que tá tudo? Como é que tá essa mãe? Como é que tá esse pai? Como é que tá esse irmão? Como é que tá essa criança? Como é que tá esse contexto? Como é que tá tudo?
E aí é a melhor idade. Antes dos 4, que é obrigatório. Com certeza. Agora, a sua opinião sobre a utilização de caneleira, né? No caso, nos tornozelos, né? Para auxiliar na marcha, para dar mais estabilidade. A Fisi sabe fazer o cálculo, peso e medida de quanto carga que ela pode pôr nesse corpo? Pode É usar. exatamente sobre isso que eu queria que você falasse, dessa questão desse cálculo. Cada peso é um cálculo diferente, como tá a força. Porque você calcula a massa, calcula chute e carga e peso dessa criança. E aí você faz. Agora, por exemplo, vamos mudar isso. Eu tô fazendo um treino que eu quero que essa criança treine bípede livre, equilíbrio estático. Então eu posso pôr uma carga mais pesada que essa criança não vai fazer o chute. Eu só quero estabilizar a massa em chão. Então eu posso pôr uma carga maior, porque eu não tô pondo carga em músculo. Eu não tô fazendo chute, né? Eu não tenho risco de lesão de tendão. Então eu posso botar um peso maior, porque eu tô dando chão para ela, eu tô dando raiz para ela fazer esse trabalho mais fácil. Então, para ela ficar com o tronco mais livre. Agora eu tô fazendo um trabalho de marcha em esteira. Eu posso por carga? Posso, claro que eu posso. Quanto? Quantos anos essa criança? Quanto que ela pesa? Quanto que ela chuta? Qual é a velocidade desse chute? Como é que tá essa articulação de quadril? Como é que tá a função de patela? Tem balance de patela? Essa patela tá firminha? Então, não, peraí, tem uma estabilidade? Então eu vou fazer um cálculo menor, entendeu? Então, assim, eu acho que se você sabe o que você tá fazendo, vai linda. Agora, não sei, não tô segura, não... Liga para alguém que sabe. É o que eu fazia antes, ligava. Tem um ortopedista em São Paulo que ele é maravilhoso, Felipe Cordeiro. Nossa, às vezes eu olho e falo, gente, eu não tô vendo. Aí eu vejo no laudo, nossa, tem isso. Aí eu falei, gente, eu não tô vendo isso, não tô vendo. Tipo, não sei. Eu ligo para ele, falo, doutor, por favor, você me ajuda? Tem aqui, ó, vou te mostrar o exame, vou te mandar um vídeo da marcha, vou te mandar os cálculos que eu fiz, te mando a plantigrafia, te mando tudo. Me fala. Pronto, ele me ajuda. E às vezes ele olha para mim e fala, Roberta, eu não sei. Aí corre lá pro doutor Zé, pelo amor de Deus. Que eu tenho essa também, né? Que eu posso correr lá em cima, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei. Tem muita coisa que eu não sei e não tenho vergonha de perguntar. Não tô segura, eu não tento. Eu pergunto para quem já fez. Entendeu? Eu sempre pergunto. Até porque na área da saúde não tem fórmula mágica. Não tem. Está aprimorando. Não tem como a gente saber de tudo, né? Por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Exato. E eu acho que uma pergunta para outra me ajuda aí, porque eu sei que você é melhor naquilo do que eu. Você viu mais aquele caso do que eu? Sim. Ou você já viu alguém que eu não vi? Eu falo, me ajuda aí, Mi. Tô aqui com um caso de uma criança tal, o histórico dela é tal, o exame é tal. O que eu faço? Aí você fala, olha, Rô, também não sei, mas por que você não tenta aquilo? Falou, opa! É uma. Então, eu acho que essa parceria, essa troca, esse contato, essa abertura é uma coisa que é em prol da saúde de um grupo de crianças, de bebês, de adolescentes. Então, eu acho que ela é muito, muito válida. Sim. Agora é uma pergunta minha mesmo, pensando por isso que a gente já conversou, quando a gente falou da questão do envelhecimento, né, na população com T21, né? Você verifica essa questão de uma osteopenia, osteoporose nessa população? Existe um estudo de um shake de chá verde que estão dando, principalmente para os meninos. É de uma faixa etária, não lembro qual é a faixa etária, agora mudaram, estão refazendo o estudo com outra faixa etária para ver se melhora, que gerou uma osteopenia, então não se está dando para esse grupo. Mas, obviamente, como a gente fala da
da oxigenação e da questão de envelhecimento precoce na T21. É uma coisa que está aos poucos se revertendo, porque está ampliando os conhecimentos, a questão nutricional, a questão de função. Então, eu falo para as mães, eu falo, esporte e função motora não pode parar nunca. O osso precisa de impacto, o músculo precisa de função. Tudo que você não usa nessa vida, e isso eu não estou falando só de músculo, só de osso, eu estou falando de tudo. Tudo que você não usa, estraga. Então, assim, existe em estudos um aumento de fratura por osteopenia, por osteoporose, existe. Mas a gente está falando também de uma população que chegou agora na geriatria, na terceira idade, e que não teve as mesmas oportunidades que a galera de hoje em dia está tendo, de fazer físio, fono, esporte, da galera do futsal, da galera da natação, da galera do balé, da galera que está na função do esporte, e saber que, além de tudo, o movimento também mexe aqui no cérebro, até na questão de prevenção de patologias psiquiátricas, gente, antidepressivo, anti tudo. Então, eu acho que com esses conhecimentos que estão vindo agora, da necessidade da função do movimento, da ginástica, da caminhada, da hidroterapia e da alimentação, eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter novos estudos com esse quadro muito mais reduzido. Mas sim, existe um aumento na frequência de osteopenia e osteoporose na terceira idade dentro da T21. Obrigada. Eu acho que dá tempo para essa última perguntinha aqui, ó. Você falou a questão do enfaixamento, né, nos tornozelos, mas tem uma mãe perguntando se pode fazer esse enfaixamento no quadril. Não, mas vamos que vamos. Obrigadão, viu, Roberto? Obrigada a você, meninas. Desculpa aqui minhas gracinhas, meus exemplos, levando e mostro o pé, enfaixei a minha filha ao vivo. Foi ótimo, foi muito bom. Espero ter ajudado com alguma coisa, tá bom? Ajudou muito, muito obrigada, viu? Fica então, um grande beijo. Boa noite, outro. E até a próxima, gente vai se falando. Tchau, gente. Tchau, obrigadão.